Hoje é dia de depoimento carioca, é o nosso 25º depoimento. Nós ficamos tão satisfeitos e com tanto orgulho aqui no Arquivo da Cidade de podermos contribuir dessa forma. São entrevistas feitas há mais de 2 anos com grandes figuras da vida carioca. São jornalistas, escritores, cineastas, radialistas, fotógrafos, artistas, compositores, políticos, pessoas muito importantes para a cidade, que realmente contribuíram muito, como Zuenir Ventura, Ana Maria Machado, Marieta Severo, Roberto da Mata, Rui Castro, Haroldo Costa, Hermínio Belo de Carvalho, Saturnino Braga e tantos outros. Nós, com esses depoimentos, estamos oferecendo a vocês a oportunidade de conhecer mais e melhor a nossa história, que é o que a Prefeitura do Rio quer, divulgar a cultura e consagrar a história do Rio com fatos que realmente importam para nós, da nossa sociedade, da nossa política, da nossa cultura. A Casa Civil faz questão de apoiar todo o trabalho do Arquivo da Cidade, essa nossa equipe jovem, dedicada, tão comprometida e tão competente como Pedro Paulo Malta, Pedro Paulo Júnior, Bruno, todos nós juntos fazendo essa história. E hoje nós estamos oferecendo uma entrevista que vocês realmente vão gostar, vão se divertir e vão se emocionar. Hildegard Angel. Ela começou no teatro, depois foi para o jornalismo, se consagrou no colunismo social, no colunismo de TV, participou muito da vida cultural do Rio e ela conta coisas tocantes da vida de sua mãe, Zuzu Angel, seu irmão, Stuart Angel, todos dois que foram muito maltratados pela ditadura militar e assassinados pela ditadura militar. Mas não é só isso que ela fala. Ela conta como foi o seu trabalho, como ela começou e tudo que ela fez de importante. Vocês vão ter um excelente depoimento. Aproveitem esta figura. Hilde, um beijo muito grande. Muito obrigado, Rosa Maria. Nossa entrevistada de hoje é carioca, do dia 24 de setembro de 1949, filha caçula de Zuzu Angel, grande estilista, natural de Curvelo, em Minas Gerais, e Norman Angel Jones, um canadense criado nos Estados Unidos, que chegou aqui no Brasil no fim da década de 1930, começou trabalhando para a Embaixada dos Estados Unidos, depois ajudando na implantação de uma fábrica de máquinas de escrever aqui no Brasil, e por fim abrindo e administrando um orfanato para meninos em Matias Barbosa, nas cercanias de Juiz de Fora. A filha deles, nossa entrevistada, Hildegard Angel, começou a sua atuação profissional nas artes cênicas, mas depois se firmou no jornalismo como uma grande referência no colunismo social, com uma atuação especialmente importante no jornal O Globo e na Última Hora. Ultimamente, ela vem se dedicando a comandar entrevistas absolutamente imperdíveis na TV 247, aqui no YouTube, na série Conversas com Hildegard Angel, e também vem participando cada vez mais ativamente do debate político, com um olhar progressista sobre as urgências do Brasil e sempre mantendo viva a memória de seu irmão, Stuart Angel, e sua mãe, Zuzu, ambos mortos na década de 1970 pela ditadura militar que comandava o governo brasileiro. Nossa conversa hoje vai ter, então, um pouco de história do Brasil, política, comportamento, jornalismo. E eu começo perguntando, na verdade eu começo antes de mais nada agradecendo a você por nos receber na sua casa. E eu queria te perguntar, para começo de conversa, e o de você é carioca de onde? Eu nasci na maternidade Laranjeiras. Aqui perto? Aqui pertinho. E a minha mãe sempre fazia questão de dizer que eu nasci em Laranjeiras. Estava na certidão de nascimento. Mas nessa época, meus pais viviam em Nova Iguaçu, porque papai veio da Bahia,
Eles eram jovens, eram pessoas pobres, não de famílias pobres, mas eram jovens começando a vida, e ele se estabeleceu lá, conseguiu uma casinha lá. Mas eu vivi lá até os 2 anos. Depois, e não me lembro desse período. Eu me lembro, a vida que eu me lembro já foi em Ipanema. Que logo eles conseguiram mudar para Ipanema e ter o prazer de viver, de ser carioca. Eu tive a alegria de ser carioca, que a mamãe tomou essa providência de me fazer nascer em Laranjeira, e de ter crescido carioca, né? Isso foi um privilégio numa certa época do Brasil, porque ser carioca significava, tinha uma brisa de liberdade e de mar. Era o que inspirava o resto do país. Era modernidade, era cultura, era arte, e era também o poder, porque aqui era a capital federal. Então, ser carioca, que é uma palavra indígena, mas podia significar também de carisma, porque ser carioca conferia um carisma, um gosto especial, e ainda confere, porque o Rio de Janeiro sempre foi o emulador do Brasil. Ele sempre ditou as tendências no país. E isso. E por que as pessoas não sabem que eu vivi os 2 primeiros anos da minha vida em Nova Iguaçu? Porque havia muito, eu acho, muito preconceito de classe, que graças a Deus nós estamos superando essa quadra, né? Pelo menos tentando, né? Tentando. E eu tinha uma mãe muito inteligente e o meu pai muito verdadeiro. E enquanto meu pai, que era americano, porque ele veio americano, né? E que ele tinha nacionalidade americana, e que tinha uma outra concepção da igualdade das pessoas. Sim. Quem vinha de Minas Gerais, por exemplo, tinha exata noção do sofrimento e do preconceito que iria sofrer se revelasse certos detalhes de sua vida que não estavam nos padrões, isentos a preconceitos. Sim. E ela, desde o princípio, tinha a sua vocação e a sua ambição de ser grande. A sua mãe... Então isso tem que ser Sim. corrigido no país. Sim, sim. Porque não é só a distância, não é só uma vizinhança que caracterizam a vida daquela pessoa. É também o estigma. E que isso não pode haver no Brasil. Isso é uma coisa muito brasileira, muito do Rio de Janeiro, estigmatizar as pessoas. É muito arraigado, isso está na... Mas isso a gente tem que transformar, estamos transformando tantas coisas, né? Sim. Então eu aprendi a não dizer isso. Eu aprendi a não dizer isso. Eram aqueles segredos familiares e que eu tive o prazer de romper. Que bom. Eu tive o prazer de romper. Bom. Porque você não é diferente se você mora num bairro mais pobre, se você vive numa região mais estigmatizada, apesar de que naquela época não havia violência, que hoje nós enfrentamos, né? Nova Iguaçu era um laranjal, era uma cidade produtora de laranjas. Sim, sim. E era muito bucólico, acredito, porque nós fizemos amizades lá, que mamãe nos levava para frequentar o resto da nossa infância. Isso foi um traço muito bonito, que ela se apegou às pessoas. Então, isso eu fui aprendendo, vivendo. Onde é que você estudou, Hilde?
Eu estudei no Colégio Carneiro Ribeiro, na frente da minha casa, na Rua Barão da Torre, em Ipanema. Ali nós fizemos jardim da infância, nos três. Jardim de infância, e fizemos o primário, que era como se dizia. O meu irmão não, depois ele foi para o Santo Inácio, mas no meio do primário ele foi para o Santo Inácio, acho que fez o ginasial lá também. E depois esse colégio, ele ia andando de casas. Quando o aluguel da casa ficava caro, ele mudou para a esquina. É um grande colégio, Carneiro Ribeiro. Depois ele mudou para o outro quarteirão. Então eu estudei toda a minha vida, até o científico, ao lado da minha casa, da Rua Barão da Torre, quando o único perigo que existia era ter que olhar para os dois lados na hora de atravessar, apesar de ser mão única. Não havia outros perigos. Sim. Não havia perigo de ser assediado, de ser sequestrado, de ser roubado. Não havia perigo. E as crianças iam e voltavam sozinhas de casa para o colégio. Essa Ipanema dos anos 50, como é que era? A Ipanema dos anos 50 era uma Ipanema com mulheres na janela, conversando com você quando você passava, comentando: olha, hoje vocês não foram à praia. Era uma Ipanema que você ouvia quando a vizinha da frente batia, porque na época bater era a coisa mais natural do mundo, né? Batia nos filhos, então tinha aquela fulana que batia nos filhos e gritava com os filhos. Do lado tinha a mãe da fulana que gritava da janela: não faça isso, Marina. Era uma Ipanema de bairro. Vocês iam à praia por ali mesmo? Muito, todos os dias. Era uma Ipanema que você não precisava ter dinheiro. Tudo era na caderneta. Então você... Na conta, né? Na conta. Então você ia na loja e a sua mãe pagava no fim do mês os seus brinquedos. Você ia lá fazer a coisa. Mercadinho, o mercadinho anotava o que você levava e no final do mês se pagava a conta. Tudo era assim, regrado, porque as pessoas viviam de salário, né? E vivem. E havia esse acerto, até cordial, do comércio com o bairro, de terem, das pessoas que eles julgavam confiáveis, terem a sua caderneta, e as pessoas passavam lá, pegavam o que tinham que pegar, e as crianças também. Essa era a Ipanema. Era uma Ipanema deliciosa. Era como se fosse uma cidade do interior, linda, linda, no lugar mais interessante do Rio de Janeiro. A propósito assim dessa vida cotidiana, familiar, a sua mãe, antes de ser a grande estilista que ela se tornou, ela era uma mãe de 3 filhos que depois da separação foi costurar para o sustento da família. E eu queria saber de você como é que foi acompanhar isso de perto, essa evolução, essa batalha dela. Olha, a mamãe, ela era muito ligada à família do Juscelino, porque a nossa tia era a grande amiga do Juscelino e da dona Sara. Uhum. Então, as serenatas de Silvio Caldas, que o Juscelino gostava, com os amigos, eram na casa da tia Ordália, ali na Rua Joaquim Nabuco, né? Então, a nossa casa sempre foi frequentada por aquela mineirada que se instalou no Rio de Janeiro com o poder. E até antes, os mineiros sempre cultivaram muito o Rio de Janeiro. Tanto que Copacabana, a Avenida Atlântica inteira era com mineiros. Isso é uma história carioca, né? Ainda hoje tem uma porção. Ainda porque hoje foram ficando, né? É. As famílias. Mas era uma coisa... Todo mineiro tinha que ter um apartamento no Rio de Janeiro, em Copacabana. E eu cresci ouvindo fofocas políticas, bastidores do governo de Juscelino. E mamãe costurava com as amigas para o grupo das pioneiras sociais da dona Sara Kubitschek. E fazia uniformes para as crianças. E depois disso, como algumas amigas eram mais preguiçosas, eu não sabia costurar, a mamãe fazia para elas.
E nisso a mamãe percebeu que ela podia fazer disso uma profissão. Ela já criava moda em Minas para as primas, para ela mesma, as irmãs. Então ela teve o seu primeiro ateliê de costura em casa, ainda nos anos 50. Ainda ela é casada. E ainda ela é casada, porque meu pai, ele era caixeiro viajante, né? Ele introduzia as máquinas facite no Brasil inteiro. E ele chamava isso de caixeiro viajante, que era uma expressão mais americana, que no Brasil não se usava, né? Tanto. E ele, então, vinha uma vez por mês, no final do mês, passava uma semana em casa. Então, eles tinham os móveis baianos muito bonitos, de jacarandá, que eles trouxeram de Salvador. Mamãe sempre gostou muito de antiguidade. E ela foi e vendeu o quarto de casal de jacarandá. Ela carpetou, estava na moda, carpete. Ela carpetou o quarto, que era uma novidade. Ela comprou um sofá-cama Drago, que era uma novidade, que abria e virava cama de casal. Aqueles armários escuros de jacarandá, ela trocou por um armário de pau marfim de 6 ou 8 portas, com pé de palito, que era a moda. E ela ficou apenas com a sapateira de jacarandá, que tinha um grande espelho e tinha 2 gavetas embaixo. E ali ela instalou o seu ateliê para receber as clientes. A sua primeira experiência profissional foi fazer saias e blusas. E ela lançou saias de zoar. Meu pai tinha trazido das viagens uns tecidos de algodão mais grosso, estampados, e que ela não achava bonitas as padronagens, porque eram abstratas, como esse quadro. Mas elas não achavam bonitas, porque na época o abstrato era tão ainda novo, e também porque não trazia aquela harmonia que ela pretendia na moda. Então, o que ela fez? Ela transformou essas saias desses tecidos de algodão grosso, de um linho grosso, com estampas abstratas, ela transformou em saias enfeitadas com galões suíços, com fitas que ela adquiria num armarinho que foi tradicional em Ipanema, na esquina da Garcia Dávila, que se chamava Armarinho Barcelos, no tempo em que Ipanema tinha muitos armarinhos e muitas lojas de tecido, porque as mulheres costuravam. Não havia uma casa em Ipanema que eu conhecesse que não tivesse a sua máquina de costura. Porque se a dona da casa não soubesse costurar, ela tinha uma costureira, ou que morava na casa também, ou que ia semanalmente fazer aqueles serviços de reforma, ou ela escolhia uma roupa no figurino e fazia. Então, a costura passou a ser, na minha vida, uma presença muito forte. As minhas primeiras lições de francês foram nos figurinos franceses. Então, fechecler, as palavras todas que eram bem prêt-à-porter, évasé, ballonné, tudo eu fui captando através dos figurinos franceses da minha mãe. Então, as minhas primeiras letras francesas foram os figurinos. E aí ela passou a ser a estilista daquelas mulheres da corte do JK. Sim. Sabe? Como ela tinha muita criatividade, ela fez isso. E esse armário, é interessante registrar isso é bem Ipanema, esse armário que tinha as saias e as blusas da Zuzu, com uma etiquetinha Zuzu Saias.
elas entravam, escolhiam suas saias, escolhiam suas blusas. As blusas tinham grandes golas, as blusas eram de cambraia, suíça, era a moda, golas amplas, gola sobre gola. E eu era menina, devia ter 5, 6 anos. Eu ia para a janela do nosso prédio, que dava para a rua, com um grande jardim na frente, era um prédio muito bonito. E essa janela tinha uma grade que fazia assim, uns redondos, sabe? Sim. E você ainda vê poucas, mas ainda existem. Então eu ficava pendurada na grade, com a perninha balançando e chamando a clientela. Comprem, comprem, comprem saias, Zuzu saia. Garota propaganda. E eu ficava horas ali na janela, Sim, fazendo propaganda das saias, das Zuzu saias. Quando não passava carro, passava um carro. olhava e gritava lá de baixo, vassoureiro! Tinha vassoureiro, tinha tudo. Amolador de faca. Tinha amolador de faca. O leiteiro deixava o leite na sua porta. Passavam aqueles cestos de pão quentinho Um de cheiro manhã, bom. distribuindo para quem tinha assinado lá na caderneta que queria o pão da padaria. Era uma vida muito bucólica mesmo. Vem cá, você como ipanemense, assim, de origem, você depois vai estudar teatro. Eu queria saber a reação da tua mãe a isso, quer dizer, essa tua opção pelo teatro, e onde, na cidade, onde você estudou teatro, como é que foi, se você puder falar um pouco desse ambiente. A parte artística, esse aspecto do teatro e do cinema, foi muito a partir de uma tia minha, que era atriz de teatro, que fundou o Tablado junto com a Maria Clara Machado, chamava-se Virgínia Vale, que editava os cadernos de teatro do Tablado. E ela, então, nos orientou que a gente devia fazer um curso que estava estreando para crianças de iniciação artística no Tablado. E a Maria Clara Machado também morava em Ipanema. Morava na Rua Visconde de Pirajá, com Aníbal Machado, que era o pai dela, era um grande escritor, onde se reuniam os artistas. E a Maria Clara, então, era muito amiga dessa minha tia. Então, por uma questão de amizade, a irmã da Maria Clara, a Araci Mutê, mãe da Cacá, passava para pegar a gente de carro para as aulas, que ela e a Edelvira Fernandes é que faziam esse curso infantil de iniciação artística. E eu me lembro da Cacá e o irmão pequenininhos, eles iam atrás, o carro antigamente, Fusca tinha um buraco, acho que era um Fusca. Eles iam atrás do buraco, os dois. E nós íamos, eu e minha irmã, fazer o curso de iniciação artística. Posteriormente, a Maria Clara, nós frequentávamos em Búzios a casa de uma amiga minha do colégio, e ela era amiga da mãe dessa minha amiga, que era Nelly Laporte. E ali na beira do mar, a Maria Clara começou a nos dar as suas aulas de teatro. Ela tinha chegado de Paris, onde ela tinha feito um curso teatral, eu acho que foi com o Barrault, com Jolie Barrault, acho que foi com o Barrault. Ela fez esse curso de teatro e ela trouxe, então, muitos ensinamentos para a formação de artistas. E ali começaram os cursos da Maria Clara, dentro da água, no Mar de Búzios. E a Tatiana Lescova, que era outra vizinha em Búzios, cedeu o estúdio dela em Copacabana para a Maria Clara dar essas primeiras aulas. Então, aquelas meninas iam aos sábados ter aula de teatro com a Maria Clara Machado, no estúdio da Tatiana Lescova, que também era a minha professora de balé e das outras meninas. O Rio de Janeiro é muito pequeno. Assim como eu estudava inglês no IBEM, no mesmo prédio. E aí foi essa história. Nosso primeiro curso foi no Tablado, depois, no Tablado, um produtor teatral chamado, na época, Reinaldo Loio,
foi procurar atrizes para fazerem um espetáculo que ele estava estreando no Teatro Copacabana Palace, chamado As Feiticeiras de Salem, do Arthur Miller, e chamou. Era eu, era minha irmã, era a Mônica Laporte, era a Genane Machado, filha do Carlos Machado, que se lançou nesse espetáculo, mas eu era a caçulinha delas, elas todas tinham... Marieta Severo, que também morava em Ipanema, que morava na Barão de Jaguaribe. Olha como o mundo era pequenininho para nós, como éramos protegidas. E quando nós passamos a fazer o curso da Maria Clara, aí mamãe já havia mudado para Nascimento Silva, quando nós tínhamos uns 10, 11 anos, ela se mudou para Nascimento Silva, ela também nos pegava de carro. Ela saía da casa dela, pegava a minha irmã, pegava a Lúcia Marina Scioli, que acabou sendo a sua estrelinha do tablado, porque ela escreveu algumas peças para ela. E nós tínhamos o privilégio de, no carro com a Maria Clara, ir vendo ela criando a próxima peça que ela ia escrever. E assim foi com o Cavalinho Azul. Sim. E nós víamos ela, aí o cavalinho faz, o que vocês acham? Faz isso, faz aquilo, faz isso aqui. E a Lúcia Marina era a menina do Cavaleiro Azul, porque ela descobriu na Lúcia Marina, que era já uma menina de 10 anos, mas que era pequenininha, não tinha muita altura, e ela bailarina maravilhosa, uma atriz perfeita para ela fazer as meninas, peças com meninos, e com meninas muito talentosas. Nós já éramos mais cumpridores, Sim. Não tivemos essa colher de chá. Mas aí ela fez a Marioquinhas Frufru. Sim. E nós acompanhamos isso tudo. Essa criatividade dramatúrgica de um dos maiores talentos que o Brasil já produziu no teatro. Ali, aquelas meninas de Ipanema, convivendo com a Maria Clara, ela nos dando uma carona. Isso é Rio de Janeiro. Pois é. No teatro a gente já sabe que você estreou As Feiticeiras de Salem, no Copa. Mas eu queria saber como é que foi a tua estreia em coluna social. A primeira vez que você saiu para cobrir um evento, como é que foi? Você já tinha o traquejo? Não, eu fazia o Conservatório Nacional do Teatro. E dali a minha carreira se desenvolveu. Fui fazer Onde era o conservatório? Era na Praia do Flamengo, no prédio da Uni. Ah, tá. A Uni tinha sido incendiada pela ditadura, né? Não era uma coisa que deixou digitais, mas sabia-se que foi um crime. A mando do governo. Foi um crime de Estado. Né? E ficou muito bonito aquilo, porque tinha um teatro todo chamuscado de cinzas, de fogo, e com janelas góticas. Então, inspiravam Shakespeare, todo mundo fazia Shakespeare no Conservatório Nacional de Teatro. E minha mãe sempre apoiou. Ela ia nos levar e nos buscar nos teatros. Às vezes ela assistia as peças inteiras e era muito engraçado, porque eu fiz uma peça no Teatro Maison de France chamada Freud Explica. E a mamãe chegava exausta do trabalho, sentava na primeira fila, assistiu vários espetáculos e dormia. E o Jorge Doria, que era um ator muito engraçado, um comediante que improvisava, que colocava muito caco nos seus textos, ele começava, vou jogar... O cenário era todo com almofadas, bonequinhos de pelúcia, que era a história de um homem muito conservador e a sua mulher, que tinham um filho gay, e eles queriam converter este filho e contratavam uma prostituta, que era eu, e eu ia. Eu tinha que fumar, eu não sabia fumar, enfim. Mas a peça fez muito sucesso, ficou anos de cartaz. E o Dória ameaçava jogar um ursinho de pelúcia, um travesseiro, uma coisa da minha mãe. O público rolava de rir, e ela dormindo. São as páginas de história das nossas vidas, né?
Tá, mas e daí como é que... Eu queria saber como é que... Eu sei, enfim, tua mãe te encaminha para o jornalismo, tua mãe te encaminha A mamãe pra... aí, quando ela viu o bicho pegar, o circo pegar fogo no Brasil, quando ela viu a ditadura matando, prendendo, torturando, e eu ainda no Conservatório Nacional de Teatro, ela tinha uma amiga que frequentava o mesmo cabeleireiro, que era o Jambé, em Ipanema, Mais um Ipanema. na esquina da Visconde de Pirajá com a Maria Quitéria, que era onde todo o society carioca se penteava, fazia filas, disputava horário. Aquilo valia um livro até, aquelas histórias do Salão Jambé. E mamãe sentou ao lado da Nina Chaves, de quem ela já era amiga, porque a Nina prestigiava muito o trabalho dela como estilista. Na época se dizia figurinista. E ela falou com a Nina: Nina, eu tenho uma filha muito inteligente, que a mãe sempre acha, né? A minha filha fala inglês, minha filha fala francês, minha filha é formidável e está fazendo curso de teatro. Mas imagina que ela botou um anúncio no jornal Brasil Herald, se oferecendo para ser preceptora de crianças. E eu estou muito chocada, porque o telefone lá em casa toca sem parar. Querem saber se ela vai dormir no emprego. Para ser babá. Irmão, a gente morava numa linda casa em Ipanema, né? E a filha quer ser babá. E aí? E ela é preta, ela é branca, como é que ela é, quais são os hábitos, não sei o quê, ela é de confiança, ela tudo. Enfim, a gente vê o preconceito como era na época, né? E continua a ser, continua a ser. E aí a mamãe falou: eu paguei tanto, gastei tanto, trabalhei a minha vida inteira para dar essas meninas tudo, aula de inglês, aula de francês, aula de piano, aula de interpretação, aula disso, aula de esgrima, aula de tudo. E ela agora quer ser babá. Esgrima. Esgrima é postura. Sim, sim. E aí a Nina Chaves falou: eu estou precisando de uma secretária, manda ela para mim. E eu fui para lá. Eu fui para lá, a mamãe falou: olha, tem uma amiga minha, e eu gostava de ler coluna social, como eu gostava de ler figurino, né? E minha mãe saía nas colunas sociais, eu lia, conhecia tudo, sabia o nome de todo mundo. Uh-huh. Além de gostar de teatro. Sim. Mandei ela para lá. E cheguei lá. Lá, no caso, era Irineu Marinho? Era Irineu Marinho, 35. Redação do Globo. Redação do Globo. E eu fui. E comecei a ser aquela assistente do trabalho pesado. Vai lá na oficina. E eu descia correndo de escadas. Traz o clichê. E eu subia correndo de escada. Você quer? Vai pagar o colégio da minha filha lá Faz um café. Não, me dá um café. Faz não, mas tinha garrafa terra. Me dá um café. Dava um café. Vai, pega lá no colégio da minha filha. A filha dela tinha quase a minha idade, 1 ano mesmo. Pagar a mensalidade da escola, do colégio da minha filha, da Santa Lúcia. Lá eu ia. Vai pagar o gás. O gás era na Presidente Vargas. E o Globo você podia ir até. Atravessava, você pegar o gás na casa da Nina Chaves. Vai não sei o quê, eu achava que eu estou escrito fazendo os trabalhos pessoais todos da Nina Chaves. E eu de secretária. De vez em quando ela ficava nervosa, virava uma xícara de café assim, eu corria para limpar. Mas eu fazia, e eu também era assistente dela. Era o 3 em 1. Eu também era assistente. Chegava quinta-feira, ela dizia: eu quero que você me colha notícias. E eu ficava de casa, quinta-feira, porque no Globo não pegava o telefone, né? Não dava linha. E eu ficava a quinta-feira inteira de casa colhendo notícias e tinha uma alta produtividade. E eu já mandava para ela. Agora, a primeira entrevista que eu fiz, a primeira reportagem que eu fiz, foi porque o Pierre Cardin veio ao Brasil. Moda de novo. E eu tinha, e a Nina editava o Globo Feminino, nós tínhamos uma página todo dia. E eu tinha que entrevistar o Cardin, porque eu falava francês,
e fui entrevistar o Cardan, o cabeleireiro do Cardan, eu não sei se eu entrevistei o Cardan, agora eu já estou... Também as manequins do Cardan, que chamava manequim, mas é modelo, as modelos do Cardan. Primeira reportagem. Entreguei a ela manuscrito. Ela falou, mas tem que ser batido a máquina. Ela era uma ótima chefe, sabe? Ela sabia como eu era, assim, comprometida. Ah, você tem que bater sua máquina, não é você recebeu reportagem manuscrito. Eu era assistente, eu era secretária, tá bom. E fui lá catando milho e aprendi. E fiz os exercícios todos e aprendi, entreguei, bati da máquina. Depois veio a Rainha da Inglaterra, em 1968. Veio a Rainha da Inglaterra ao Brasil e ela deu a cada um dos repórteres do Globo Feminino a missão de fazer uma página sobre a Inglaterra. E eu escolhi as escritoras inglesas, porque eu tinha muita afinidade com a literatura inglesa. Até naquela época dos Marinho, a gente conhecia os irmãos do Dr. Roberto, Ricardo, Dr. Rogério queria saber, minha filha, você está com acne, vou te dar o endereço. Acne juvenil. Mas era muito bonitinho, o endereço do Dr. Silvio Fraga, vai no Silvio Fraga que ele vai colar. E o Dr. Ricardo, eu fui nele, falei, Dr. Ricardo, estou fazendo uma pesquisa aqui, eu queria ter acesso à cultura inglesa, que ele era diretor da cultura inglesa. E ele aí me deu o passe livre para frequentar a biblioteca da cultura inglesa. E aí eu fui pagar o colégio da filha da Nina, Valéria, do Santa Úrsula, quando eu passo por uma sala onde estava sendo dada uma aula de literatura inglesa. E eu ouvi meu nome, porque essas páginas especiais a Nina punha o nome de quem fez, que era Hildegard Angel Jones. Eu falei, Aí eu parei assim, era professora dando uma aula de literatura, eu tinha 18 anos, dando uma aula de literatura inglesa a partir do que eu escrevi. Eu fiquei tão orgulhosa, porque eu estava estreando no jornalismo, já estava numa faculdade, estavam dando aula de literatura inglesa no meu trabalho. Acho que aquilo me tocou muito, demais. E depois disso, ainda ela fez uma página. Aí eu comecei a ser assistente dela oficial da coluna. E eu conhecia todos os informantes da Nina, ela me passava essa lista secretíssima, e eu ligava, e os ministros de Estado me atendiam, os governadores, os prefeitos, o poder daquela coluna, que era a melhor coluna do Brasil, que se chamava Linhas Cruzadas, de Nina Chaves. Aí a Nina viu e ela tinha uma outra assistente que era muito boa, chamava-se Silvinha de Aquino, Silvia de Castro. E ela então viajou, foi passar um grande período no exterior, acho que na Grécia, em Paris, e nos deixou de interinos. Eu fazendo a parte social e a Silvinha fazendo a parte das sérias. A Silvinha tinha, como é que se diz? Que estava na primeira posição. Sim, era substituta, era a primeira. E era uma moça mais experiência, né? Mais tempo. Mas em pouco tempo, o jornal reduziu a equipe a uma só. Fiquei só eu. E a Nina no exterior. A Nina no exterior. No início, nós assinávamos, as 2 primeiras colunas, ou 3, foram assinadas com o nome da Silvinha de um lado, o meu do outro. Mas, de repente, veio uma ordem do Roberto Marinho
que tinha que ser assinado interino. Então tinha um interino desse tamanho e não tinha os nomes, tudo bem. Isso nunca me incomodou. E eu fazia aquilo direitinho. Aí tem uma história. A coluna começou a fazer muito sucesso, porque eu fazia exatamente como a Nina. Eu elogiava que a Nina elogiava, eu criticava que a Nina criticava. E houve uma osmose, tanta admiração que eu tinha por ela. E a coluna, as pessoas começaram a achar que a Nina estava no Brasil. E ligavam para Paris, que a Nina nessa hora estava em Paris. Ô Nina, você não está no Brasil? A coluna está igualzinha. E isso tudo acabou criando, em vez de ser um mérito, eu acho que acabou virando um demérito. Porque ninguém podia ser, pelo menos, confundido com aquele talento daquela mulher, que realmente ela foi uma inovadora no colunismo social brasileiro. E aí começaram aquelas fofocas falando de mim, que não sei o quê, que eu. E o Globo começou a me dar mais papéis. O Globo me deu a primeira coluna de televisão. O Globo passou a circular aos domingos, chamava Veneno. O Globo me deu meia página aos domingos, chamada Zona Franca, de notícias sérias, masculinas. Na época você dividia assim. Notícias sérias, masculinas? Eram as masculinas. E a mulher é o Globo feminino, não sei o quê. Perfumarias. Perfumarias e mais. Se precisasse de uma colunista de moda, alguém que escrevesse sobre moda, a primeira mulher que estivesse na redação era colocada para escrever. Ou então se tivesse um gay. Quer dizer, o critério era esse. Ou era mulher ou era gay. Não era especialista em moda, não era uma pessoa que tivesse feito moda. Era uma coisa muito... Isso em toda a imprensa brasileira. Um equívoco de cabo a rabo. Muito bem intencionado, possivelmente, mas um equívoco de cabo a rabo, né? O retrato da época. É o retrato de uma época. Aí eu fiz fiz a Zona Franca e fazia também a parte social do Carlos Suan. Sim. Fazia o Veneno, fazia a Nina Chaves, ia buscar na Varig as colunas da Nina, ia levar as coisas para ela, escrever em Paris, fazia tudo, e ganhando o mesmo salarinho. Aí um dia fui pedir aumento. E já era o Evandro Carlos de Andrade, porque antes era o Padilha, que fazia essa parte de redator-chefe, né? E você conversava com o Padilha, na verdade, não era redator-chefe. O redator-chefe era o Roberto Marinho, mas era o diretor-geral. Sim, diretor de redação. De redação. Eu aí fui pedir, olha... Ao Evandro. Evandro, olha, eu estou fazendo essa coluna. Tenho que pagar meu dentista. Eu ganhava um salário mínimo. E eu preciso ganhar mais. E aí? Aí ele falou assim, nós estamos recebendo aqui uma coisa muito desagradável, que você... recebemos uma denúncia aqui contra você, que o Jardel Filho era o maior ator do Brasil na época. Eu fazia coluna de televisão. Que o Jardel Filho está lhe pagando para sair na coluna de televisão. Eu era pequena, muito jovem, muito tímida, mas eu tinha personalidade. Eu falei, olha, Evandro, a primeira vez que eu venho pedir aumento, você me vem com essa informação. O Jardel Filho é o maior ator da Globo e do Brasil. Se o Globo precisar pagar o Jardel Filho para noticiar o Jardel Filho, é muita decadência do Globo. Onde já se viu isso? Essa é a denúncia? Eu estou recebendo dinheiro? Aí eu falei, eu vou embora. Não, eu vou embora. Que isso, Índia? Eu comecei a chorar. Toda hora, eu entrava na sala do Evandro já com o lenço na mão, que eu sabia que ia chorar. Eu sempre me dava bronca, terrível. Aí eu chorava. 18 anos, 19 anos, entendeu? Você não... Aí eu chorava, já devia ter vindo. Aí o Rogério Marinho me chamou na sala dele. Vem cá, minha filha, não chora.
que é? É isso, é aquilo, aquilo outro, lá, eu não... Aí ele, não, você vai ficar, não vai embora. Eu não venho nem coberta de ouro. E fui embora. Fui embora. Deixei a maior coluna do país, que tinha mais influência política. O Ibrahim tinha horror a gente, porque a gente balançou a roseira do Ibrahim. E eles... Eu fazia também a outra coluna, que era o Suan, que fazia a parte social. E ela estava indo embora. Ela estava indo embora, ganhando o menor salário do jornal, ela estava indo embora. E eu fui embora. Eu fui embora, fui para Ouro Preto, fazer uma viagem, fazer o festival de inverno, com as aulas do Frederico Mendes, do Frederico Moraes, dentro das igrejas barrocas, espetáculo, assistir teatro, e vi o que era bulimia, que eu não conhecia. Vi a Sueli Costa vomitando no banheiro de mulheres. Para mim, aquilo foi uma novidade. Conheci o Ângelo Osvaldo, que conhecia tudo de Ouro Preto, e foi uma viagem maravilhosa. Quando eu voltei para a casa da minha avó, minha tia em Belo Horizonte, voltando do Ouro Preto, que nós fomos de carona, 3 meninas, tocava o telefone. Era a Última Hora me chamando. E aí eu fui fazer a coluna da Última Hora. E fiquei alguns meses, não sei, talvez um ano, fazendo coluna, fazendo entrevistas. Entrevistei o Fernando Sabino, que no dia seguinte me ligou e falou: Hilde, você está passeando de pijama no meu coração. Como se fosse um amigo meu de infância. Então, foram coisas bonitas, né? Eu fiz uma matéria sobre a Lu, que foi o pivô de um crime horroroso. E aí o Última Hora aí rodou um especial que era vendido nas bancas só com a minha reportagem, que era enorme, em capítulo, sobre o caso Lu. Então eu comecei a ser importante. E aí eu estou em casa um dia, e aí eles foram colocando pessoas para fazer a coluna enquanto a Lina estava fora. Colocaram uma ótima pessoa, não deu certo, depois uma ótima outra, também não deu certo, porque isso tinha que ter prática. E não só prática, tinha que gostar de fazer isso. Sim. E não funcionava. E o Ibrahim devia estar feliz com isso. Devia estar feliz. E aí a Nina teve que voltar para o Brasil. Ela teve que voltar para o Brasil, que ninguém conseguia substituir. Voltou para o Brasil, e aí toca o meu telefone, era o Evandro Carlos de Andrade. Hilde, você aceita conversar comigo? Eu disse, aceito. Almoçar comigo? Aceito, Evandro, aceito. Vamos almoçar na Carreta. Carreta era uma churrascaria, não é Carretão, é Ipanema. Carreta. Ipanema, sim. foi a primeira churrascaria ali. E nós fomos... Havia uma outra também na Nossa Senhora da Paz, que era mais antiga. Mas a Carreta, dentro daqueles moldes de rodízio, de tudo, a primeira churrascaria, enorme, linda. Eu fui almoçar com o Evandro na Carreta. E o Evandro nervoso, chegou a tremer quando conversava comigo, porque ele tinha conseguido capturar uma mensagem da Nina para o Roberto Marinho, ou o Evandro ou eu. E o Evandro, que era muito rigoroso, conquistou um poder de diretor de redação no Globo, que era o poder do Roberto Marinho. Porque antes, os colunistas que assinavam, eles entravam na sala, a Nina Chaves entrava na sala do Roberto Marinho, discutia, pedia, assistia, e era amiga dele, amiga de todo mundo. Ela era uma personalidade fascinante mesmo. E não tinha mais isso. Tinha que passar pelo Evandro. E o Evandro tinha uma prática. Nós estávamos na ditadura. E ele me acostumou a essa prática, e a Nina não tinha essa prática.
porque essa prática já havia, mas não com a dureza do Evandro. Porque quando a Nina estava, a coluna ficava pronta, eu levava na sala do Padilha e o Padilha riscava o que não podia sair. Ah. E eu levava para a Nina, aí depois a Nina discutia, às vezes saía, às vezes não saía, mas havia esse diálogo. Quando veio o Evandro tinha autoridade. E ele deve ter riscado muita coisa da Nina, criado muita situação para a Nina, porque a Nina não conseguiu se acostumar em dialogar com um que ela considerava intermediário. Então, aquele tempo que ela se afastou do Brasil foi crucial. Porque aí o Roberto Marinho falou para o Evandro levou o bilhete, olha, eu consegui apreender este bilhete, eu queria que o senhor se posicionasse. E o Roberto Marinho disse a ele, se você conseguir alguém que faça a coluna como a Nina, eu mando ela embora. E assim corta para a churrascaria Carreta. Corta para a churrascaria. Aí ele me contou essa história. Aí... Eu falei, olha, Evandro, eu aprendi com a Nina. Quem me deu a oportunidade foi a Nina. Eu admiro a Nina. Tenho uma grande mágoa com a Nina, porque eu sei que o veículo dessa fofoca deve ter sido ela. Porque ela era muito suscetível. O cabeleireiro ligava, o maquiador ligava, fulano ligava. E ela acreditava. E eu fiquei muito triste. Ela vinha ao Brasil fazendo a coluna dela para ela. Ela não me telefonava. Então eu senti que havia um clima. Mas eu não vou querer ser o algoz da Nina. Não quero. E aí? Ele falou, mas como é que você faz o seguinte, Evandro? Se você quer despedir a Nina, despede a Nina. Mas você vai ter que colocar uma outra pessoa no lugar da Nina e depois de um tempo você me chama que eu vou. Não é isso? Porque eu não quero ficar rotulada, ingrata. Não era só isso, eu não queria ser ingrata. Sim. E aí ele falou, mas que pessoa? Eu falei, olha, tem uma assessora de imprensa que tem um texto muito bom e ela me passa boas notícias. Ela já foi minha secretária em casa e ela é muito boa. Ela se chama Meise Halabi. Hoje em dia ela faz assessoria cultural. E aí ele, tá bom. E botou a Meise. E a Meise segurou as pontas um mês. E no final desse mês, em dezembro de 1975, eu tinha 25 anos, eu assumi aquela coluna. Mas tinha uma coisa. Todas as pessoas que substituíram a Nina assinaram seus nomes naquele período do meu afastamento. Mas tem uma coisa aí, o doutor Roberto não quer assinatura na coluna. Não quer, mas todo mundo assinou. Ele falou assim, ele quer que você use um pseudônimo. E ele criou um pseudônimo, Perla Sigor. O Sigor era um padre reacionarista que tinha em São Paulo. Então ele juntava a Perla, que era um personagem social, a mulher da elite do mundo, Perla Matson, brasileira, com o Sigor, que era elite. E esse raciocínio estou fazendo agora, que era a elite do reacionarismo, Sim. da truculência,
da ditadura. Eu estou fazendo essa ligação agora. Eu falei, mas eu tenho que ter uma coluna assinada no Globo, porque isso é muito injusto. Ele falou, você gostaria de escrever sobre o quê? Eu falei, sobre artistas. Então eu vou lhe dar uma coluna de televisão. Na última página, você vai escrever uma coluna de televisão, na última página do segundo caderno, diária, com o seu nome, debaixo do Arthur da Távola, que era o crítico. E eu tive durante 15, 20 anos, sei lá quantos anos, o tempo que eu fiquei, aquela coluna de artistas, e o Degar de Anjo, com a minha carinha, com tudo. E eu fui como Perla Segura. Deixa eu te dizer uma coisa que é o seguinte, a gente tem algumas pessoas que mandaram pergunta para você. Tá, então vamos responder. Eu vou pedir para a gente rodar a primeira pergunta, que é uma pergunta do jornalista Guilherme Scarpa. Olá, querida Hildegard de Angel, que prazer estar aqui com você. Queria te dizer que você sempre foi uma grande referência de jornalista, de mulher e também de colunista social. E eu tive o privilégio, anos depois da sua coluna no Globo, de participar da coluna Gente Boa. E estive muitas vezes com o Marcos Ramos, que também foi seu fotógrafo, que te acompanhou em muitos eventos e muitas histórias da Noite Carioca. E ele sempre me contava 1000 histórias de jantares, de personalidades, situações divertidíssimas e interessantes que vocês viveram. E assim como você, eu também estive aí nesses bastidores dessa noite efervescente carioca. Por isso, queria te perguntar, você que está aí há 5 décadas frequentando a nossa noite, o que você vê, o que você acha que mudou nesses anos? A gente ficou muito diferente do que era daquela efervescência dos anos 70 e dos 80. Como é que você pensa o Rio hoje, nessa noite? Como é que está a animação? O que mudou? Conta pra gente. Obrigado. Guilherme, o colunismo social ficou completamente anacrônico. Não tem mais sentido o colunismo social. O colunismo social no Brasil, ele tinha poder político, empresarial, social, cultural e artístico, no esporte, em todos os âmbitos, em todos os setores da vida brasileira. O colunismo social influenciava e até decidia. Hoje, o colunismo, com as redes sociais, o colunismo social se tornou mais um. Ele se tornou um instrumento que interessa a um gueto. Mas há um gueto que quer estar nas fotos bonitas, que quer ter os seus eventos divulgados, com muito mais um viés comercial do que social. O colunismo social hoje, na mídia eletrônica, ele é pago. Ele é pago pelos personagens, sem desmerecer o jornalista, porque não há possibilidade de se fazer um jornalismo social amadorístico, sem um retorno financeiro. E quem é que quer pagar pelo seu jornalismo social? É a marca tal, é o restaurante tal, é a concessionária tal. Então você acaba sendo um marqueteiro social e não efetivamente um jornalista social. O colunismo social sempre, como não havia as mídias sociais, as redes sociais, o colunismo social exercia o papel de conscientizar aquele enorme público. Olha, a Perla Segura, ela esgotava o Globo todos os sábados.
chegava ao ponto de pedir o jornaleiro e roubar o caderno Ela, onde tinha a Perla Segou. E aí a pessoa ia comprar, mas não tem o caderno Ela, não tem a Perla Segou. Então, a Perla Segou foi um evento extraordinário. Então, e por que só um parágrafo, não queriam que eu assinasse a Perla Segou? Porque o meu sobrenome, Angel Jones, estava ligada à resistência democrática contra a ditadura. Então, este sobrenome não poderia assinar uma página de poder, mas podia estar numa coluna, embaixo da outra coluna. De televisão. É. Eu podia estar ali, mas eu não podia estar na página de poder. Entendeu? Eu não podia estar. Até porque o pai da minha antiga companheira, que era um militar importante, um general, eu soube muito posteriormente que o Globo publicou uma carta dele criticando, na época em que essa grande jornalista também saiu do jornal, criticando como é que despediu a mulher dele, e ele era um general do sistema, e deixava a irmã de um terrorista. Eu só soube muitos anos depois, mas isso não me fez gostar menos dela. Mas me fez ver a pressão e como fomos reprimidos. E como eu tive sabedoria de me manter totalmente alheia a, como é que se diz, uma participação de resistência naquele momento, porque eu sobrevivi. Sobreviveu para contar. Porque eu sobrevivi. Eu falo muito sobrevivi para contar, porque eu sobrevivi. E eu só sobrevivi. A Nina dizia uma coisa para mim: você parece sonsa. Sonsa é um termo da minha época. E eu não me achava sonsa. Eu sou sonsa, Nina. Eu adorava ela verdadeiramente. Eu sou sonsa, a Nina me acha sonsa. Mas eu vivi sonsa muitos anos. Era a maneira de lidar com essa situação? E mamãe só me botou no jornal porque eu estava fazendo teatro. E estava fazendo um teatro. Por exemplo, eu fiz a grande peça de resistência democrática do Grupo Oficina, aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Teresa Raquel, chamava-se Graça e Senhor, em que todas as noites nós tínhamos agentes do DOPS, que nos provocavam. Então, a mamãe viu que se eu me mantivesse naquela direção no teatro, eu não iria sobreviver. E aí ela me botou para fazer coluna social. E a maneira de você conseguir sobreviver, quer dizer, nesse contraste. Mas eu não tinha essa consciência. Não tinha, mas você se protegeu. Eu me protegi. Ah. Mas eu tinha um medo de ser presa, de ser torturada. Eu tinha um medo de sofrer. Isso mesmo antes do que aconteceu com os Stuart? Desde a ditadura. A ditadura começou a prender e a matar muito cedo. Não foi só em 68, não foi só em 71. Havia muitos casos, pessoas sumiam, desapareciam. Uma vez nossa casa, na Ipanema, dava de frente para a rua, minha janela, que era do quarto anterior do Stuart. Quando ele entrou na clandestinidade, eu ficava no quarto, que era dele. E eu vi uma moça ser sequestrada pela janela, ela gritando, parou um carro preto, os homens desceram, puseram... Isso era o que fazia a ditadura. Não era sequestro de bandido, que isso ainda não existia. Entendeu? A moça caminhando na rua. Então, eu tinha tanto medo. Eu tremia de medo. E hoje eu não tenho medo. Durante o governo do Bolsonaro, houve muito risco. Porque é um governo miliciano. E depois também. Porque ele tem a militância miliciana. Mas eu não tive mais medo. Mas eu calculo, assim, dentro da tua roda social, como é que
a tua opinião e o teu posicionamento político dos últimos anos deve ter caído feito uma bomba para um monte de gente, né? Como é que foi isso? Eu acho que eles se decepcionaram comigo. Eu acho que os mais carinhosos e bondosos acham que eu fui influenciada pelos fatos do meu irmão e da minha mãe, e por isso eu passei a me radicalizar, né? Isso são os carinhosos. Os não carinhosos acham que eu mesmo sou uma pessoa horrível. Porque, na verdade, o mito de que se quer estabelecer o comunismo no Brasil é um mito da conveniência, do ódio de classe. Porque eles sabem que não. Eles sabem que eles ganharam muito dinheiro nos governos do PT. Eles sabem que os governos do PT... E eu não sou petista. Eu sou esquerdista. Eu sou socialista. Eu não sou petista. Não é porque eu não gosto do PT. É porque eu não tenho partido político. Eu gosto de certas ações do PT. Eu admiro muitas pessoas do PT, mas eu não sou nem petista, nem PSOLista, nem PCdoBista, nem PSDBista, nem pista, nada. Eu sou uma pessoa que se preocupa com a justiça social, acha que tem que haver imposto de renda para os ricos. Eu sou esta pessoa. Mas essas pessoas que ficaram escandalizadas com a tua... E no meio delas pessoas que pensam assim também, pois é. Mas não verbalizam. Pois é, mas é curioso quando você diz que elas argumentam que o que aconteceu com a tua família influencia no teu pensamento. Mas não é natural que influencie? É natural que influencia. Não é a coisa mais natural do mundo você Não, tendo mas elas não argumentam que eu não devo ser assim. Elas me dão este perdão. Entendeu? Elas me dão esse perdão, que eu sou uma pessoa traumatizada, e sou. Pudera. Mas eu não tenho ódio dos militares. Não tenho ódio dos militares. Eu não carrego ódio dentro de mim. Eu não carrego ódio dentro de mim. Mas eu gostaria que eles revissem suas posições. Será que algum dia vão rever? O corporativismo é muito forte. E outra coisa, a formação militar no Brasil, desde a proclamação da República, que vem havendo sequencialmente interferências dos militares, golpes dos militares, tomadas de poder dos militares, tentativas de tomada de poder. E afinal, eles acabaram efetivamente sendo uma casta superior. E nós não estamos na Índia. Entendeu? O Brasil não é um país de castas. Assim como os evangélicos conseguiram ser uma casta superior na economia brasileira, porque não pagam tributos, e com isso a Igreja Católica é uma casta superior, porque não paga. Está errado. Está errado. Não é que você tem que pagar uma montanha de dinheiro, mas eu acho que as religiões precisam pagar proporcionalmente ao tamanho do que elas recebem. Se é o terreiro de macumba que não recebe nada, não paga. Isento. Recebe, igual o cidadão, até tanto, não paga. Agora vamos até o fim do ano, quem ganha até 5 mil não vai pagar, né? Você sabe disso. Sim. Então, não paga. As pequenas não pagam, as médias pagam menos, e as grandes pagam mais. Assim tem que ser essa pirâmide religiosa. Sim. Entendeu? Porque não é justo. E mais, pode fazer até uma conta de chegar, combinar, digamos, com o Edir Macedo. Edir, naquela região ali, com a igreja evangélica, né? Suas igrejas de tal religião, qual é a grande necessidade? Fazer uma pesquisa com os seus fiéis. Qual a necessidade deles ali? É um hospital? São 2 escolas? São 3? São 4? E aí o governo dirige a essa comunidade
o imposto daquela igreja. Sim. Sim. Entendeu? Não vai contribuir com as ações sociais. Você está falando das castas, a própria sociedade, a parte mais alta da sociedade também, tem uma dificuldade danada, por exemplo, de pagar direitos trabalhistas, né? Tem uma dificuldade danada de lidar com empregados. Porque é por isso que ela reage contra o Lula, contra a Dilma, contra o PT, contra os partidos de esquerda, porque tudo foi conseguido. Por que quiseram tirar o Getúlio, que fez a carteira do trabalho? E qual é o argumento que eles usam sempre? Não tem nem imaginação. É ladrão. A palavra ladrão vinha em cada frase do Carlos Lacerda. Ele pronunciava a palavra ladrão. Era o argumento. É ladrão. Fulano é ladrão, Beltrano é ladrão. Não sei o que. O que eu sei é que a família do Juscelino é pobre. O que eu sei é que a família do Jango não é rica. A família do Brizola, muito menos. E eu vejo famílias, que eu não vou citar nomes, basta abrir e ver que são ricos. Como receber essas? E não quer pagar imposto, né? E não querem pagar imposto, porque o poder econômico no Brasil, ele se acostumou a ter serviçais. O serviçal se acostumou a ser serviçal. Eu não sou contra você ser serviçal se você for pago à sua altura, tiver os seus direitos trabalhistas, tiver as suas férias, tiver o seu horário de trabalho obedecido, tiver a sua hora extra remunerada. São pessoas profissionais, bons profissionais, os melhores de suas áreas, que trabalham ou em serviço doméstico, ou nos carros, o que for. Não, isso não os diminui. São tratados com respeito, eles têm a ciência do seu trabalho, sabem o que muita mulher da alta sociedade não sabe: como receber, como tratar as pessoas, como arrumar uma mesa, como servir um prato. Sabem o que muita gente ainda não aprendeu, nem quer mais. Porque agora tem uma camada da alta sociedade que só quer ter dinheiro. Não quer mais nada. Saber, cultura, refinamento, referências, não querem. É o que custa caro. É caro. É o momento do mundo, não é só no Brasil. É o momento do mundo em que as pessoas se sentem poderosas porque são digital influencers, ou seja, tem cara bonita, e porque tem dinheiro. O dinheiro virou um argumento muito mais forte do que já foi. Muito mais forte do que já foi. Existia uma sociedade no Brasil que era assídua nos teatros, assídua nos concertos, assídua nas estreias de cinema. Essa sociedade, que era uma sociedade assídua na literatura, essa sociedade recebia os grandes artistas com grande orgulho. Hoje, essa sociedade quer receber os grandes influencers. O que é que eles fazem? O que é que eles propõem? Qual é a referência cultural que eles têm? O que é que eles ensinam? A não ser posar com a bunda rebutada para trás? Entendeu? Isso é feio. Isso não tem mérito. A gente quer aprender, a gente quer sentar lá numa pessoa e aprender com ela. Não é só trocar sua bolsa de que marca? Ah, a minha é tal. Isso não tem graça. Hoje, as pessoas que eu conheço, que realmente são da altíssima sociedade, não querem usar bolsa de marca. Porque isso as iguala a pessoas não interessantes, a pessoas sem valores. A referência é outra. A referência é outra. Sim. A gente tem agora mais uma pergunta de um convidado que mandou pergunta para você.
o empresário Ricardo Amaral. Solta. Os colunas sociais retratavam a vida social, a vida dos empresários, dos artistas, das pessoas notórias da cidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meio óbvia, mas, enfim, o óbvio é sempre bom de se ouvir. Quais foram os personagens das colunas e o Edgar Anjo, né, que mais marcaram esses anos e anos que você pontificou na coluna social? Fala e lembra 10 nomes simpaticíssimos. Não precisa responder assim de estalo, não. Você pode ir pensando e eles virão com certeza de uma maneira muito saborosa e elegante como você é. E sabe ser. Beijão grande, querida. Ricardo, nesse rol de 10 nomes estão o seu e o da Gisela Amaral, que foram, durante muito tempo, locomotivas da noite carioca, locomotivas da referência carioca, da alegria carioca. Eu incluo a Carmen Marinque Veiga, eu incluo a... Está vendo que não são tantas, hein? É porque são muitas, eu incluo referências sociais. Carmen Marinque Veiga, Lili Marinho foi uma referência fortíssima ao lado do Roberto Marinho, a Carmen ao lado do Tony. Mas elas, como mulheres, eram referências fortes, individualmente, muito fortes, muito importantes. Ivo Pitangui, porque ele foi o maior do mundo na cirurgia plástica, inovador, que trouxe esse conceito do embelezamento natural, sem você modificar as feições da pessoa. E por isso ele é considerado um mito, né? Eu falaria também na Marisa Cosa, que foi uma referência, que o Rio de Janeiro foi se esvaziando, o Rio de Janeiro foi ficando mais pobre, os banqueiros foram se mudando para São Paulo, e os Coser, o maior nome, o maior cafeicultor exportador de café do Brasil, se manteve no Rio de Janeiro, com a Marisa. Então, são nomes fortes do colunismo social. Eu falaria nos Monteiro de Carvalho, Olavinho, Betsy, um casal lindíssimo, a Lilibete, uma mulher bonita, inteligente. E eles têm um traço, os Monteiro de Carvalho, que eles são democráticos, não são arrogantes, não discriminam, não escolhem as pessoas pelo sobrenome, mas pelo que elas são. Temos que colocar tapete vermelho para toda a família Monteiro de Carvalho. Eu falaria também dos Larragoit, da Beatriz, da Emita e da própria Isabelle, que já é a terceira geração. Porque eu vou falar por família, sabe? Porque isso significa um nome, né? Porque também tem essas características. São pessoas que sempre foram mais reservadas, de mais difícil acesso, mas são pessoas de bons princípios, que têm suas obras sociais sem delas fazer publicidade. Então, são pessoas que eu respeito muito. Os Monteiro de Carvalho, os Magalhães Pinto, também Maria José, que sempre prestigiei muito nos seus eventos,
caridosos, importantes que ela fez, também sem querer aparecer, porque isso é um diferencial. Mostra que a intenção é real e também não são pessoas, nunca foram pernósticas, nem arrogantes, que têm uma visão mais cristã, na verdadeira acepção da palavra, da vida e do mundo. Laís Gautier e Hugo Gautier, que gente maravilhosa, que grande embaixatriz o Brasil teve, que personagem é a Laís Gautier, um personagem internacional e que se mantém de perfil baixo, classuda, igual. A Laís foi a primeira que eu vi, não vi outras, que só anda no carro ao lado do motorista, seja a Uber, seja a táxi, seja o carro dela, seja qual for, que ela não faz diferença. Então, isso são lições Sim. que você aprende observando. Maria Tereza Williams, que mulher extraordinária. Então, são pessoas assim que eu não posso esquecer. Sim. Eu não posso esquecer do carinho da Nininha Magalhães Lins, quando minha mãe morreu, que foi na minha casa, na loja da minha mãe, e deixou um buquê de flores lindo, lindo, quando tantos naquela época não queriam se manifestar com medo. As pessoas se afastaram. Não se afastaram, porque era uma grande condição social. Mas daquele episódio, pelo contrário, elas não queriam se manifestar por escrito. Sim. E a Nininha fez uma carta linda sobre mim. Não posso esquecer dos Marcondes Ferraz, Paulo Fernandes, a ex-mulher que hoje é Silvia Amélia, Maria Pia, sua filha. Que pessoas extraordinárias. E olha que Paulo Fernando era militarista, mas não deixou de ser uma pessoa extraordinária. Quantas pessoas já eu falei? Você já passou de 10. Deixa eu aproveitar, assim, só chamar a nossa última pergunta de um convidado, de uma convidada. Fez questão de mandar uma pergunta para você. A nossa querida atriz Lucélia Santos. Olá. A minha pergunta para a Hilde é uma pergunta política. Hildegard, você é uma mulher incrível e você atravessou na sua vida duas perdas. Você perdeu sua mãe e seu irmão para a ditadura militar. E recentemente a gente viveu juntas um governo neofascista que estava colocando em risco a nossa democracia. A minha pergunta é: como é que você vê o momento brasileiro atual, o novo governo Lula, e você acha que nós venceremos essa travessia para o fortalecimento definitivo da nossa democracia tão suada? Eu acho que o governo Lula tem o Lula. E tendo Lula, ele tem a possibilidade, sim, de retomar o rumo do Brasil, na direção de um projeto do Brasil, que o Lula já apresentou. Um projeto mais econômico, um projeto mais generoso, mais soberano, fraterno. Vamos acabar com essas diferenças norte-sul, leste-oeste, porque eu sou mais rico, porque eu não sei o quê, porque eu tenho mais coisas. Somos todos o Brasil. Tem que ser este o pensamento. O Nordeste, o Centro-Oeste. Vamos acabar, como no Rio de Janeiro, acabar com o negócio de Nova Iguaçu, de Ipanema, de Copacabana, porque a pobreza está em todos os bairros. A pobreza está em todos os estados. Assim como as diferenças agudas estão em cada átomo do Brasil. Então, um governo que se propõe
não digo debelar as diferenças, porque diferença sempre haverá, mas a amenizar essas diferenças. O governo que se propõe a isso, e com um líder manso, que às vezes o Lula fala grosso, tudo, entusiasma, mas o Lula é um líder manso, um líder que dá tempo ao tempo até conseguir realizar o que ele pretende. Então, eu acho que nós temos possibilidade sim. Mas eu também acho, Lucélia, que esse governo neofascista que nós tivemos, ele não ameaçou a democracia, ele realmente foi antidemocrático. Foi antidemocrático porque proibiu e impediu os artistas de trabalharem, levou-os a passar fome, dificultou qualquer lei que desse a eles o mínimo da possibilidade de produzir alguma coisa. E foram batalhas no Congresso para que isso acontecesse. Em que o seu próprio ministro da Cultura estava contra a cultura e demonstrava ter aversão aos artistas. Um governo que o ministro da Saúde não sabia que existia o SUS. Como esse governo não foi antidemocrático? Ele foi profundamente fascista e antidemocrático. Ele não obedeceu às leis. Ele falsificou até cartão de vacina. Ele atropelou todas as convenções, todos os princípios éticos, morais. Houve uma consulta pública para saber se o povo queria arma, e o povo não quis. E o governo, eles quiseram. Multiplicou as mortes, estimulou o feminicídio, criou um ressentimento na nossa sociedade, mas um ressentimento entranhado nas vísceras de um setor da sociedade brasileira, em que pai brigou com filho, filho brigou com mãe, mulher se divorciou de marido. Ele semeou discórdia no Brasil. Esse governo não pode voltar. O Brasil não aguenta mais um outro Bolsonaro, nem um parecido. Nem um parecido. Quem pensar que vai se eleger semeando a extrema-direita, com todos os recursos do exterior, com todo o poder das big techs que seja, não vai conseguir, porque a memória do povo estará acesa. E a grande mídia já aprendeu que ela será destronada se ela repetir uma Lava-Jato. Hilde, partindo já para a reta final da nossa entrevista, eu tenho 4 perguntas ligeiras para você que a gente faz para todos os nossos entrevistados. Primeiro, eu queria saber o teu time de futebol. Flamengo. Mas eu andei botando lá o Corinthians no lugar do Flamengo no meu Twitter, porque a diretoria atual do Flamengo fez uma coisa que eu acho muito triste e muito desrespeitosa, que foi demolir a homenagem que foi prestada ao seu bicampeão de remo, Stuart Angel, na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, com uma placa, uma homenagem que foi iniciativa do próprio clube, dos próprios ex-companheiros do Stuart. Construíram uma lápide, não posso chamar de monumento, mas onde foi incrustada essa placa tão bonita para o meu irmão, que até na clandestinidade foi protegido pelos seus companheiros e chegou a se usar como esconderijo por alguns dias a garagem do remo, e os remadores iam levar a ele seu alimento, e ele foi embora porque não quis prejudicar os seus amigos que não tinham os seus ideais, que pensavam diferente, que tinham todo o direito, alguns pensavam igual,
mas ele não quis de forma alguma e ele se afastou. Tem um monumento em homenagem a ele, um busto ali na Avenida Pasteur, não tem? Tem sim, um busto que foi autorizado pela prefeitura, foi iniciativa da família e do Instituto Zuzu Ângelo. Arcamos com isso, mas a prefeitura teve a generosidade de autorizar, porque ele fica em frente à escola em que ele estudou, e assim como a prefeitura, o prefeito Eduardo Paes, por solicitação do vice-prefeito Carlos Alberto Muniz, que foi companheiro do Stuart no MR8, fez a ciclovia Stuart Ângelo. Ali onde está. Sim. Tua escola de samba do coração. Mangueira. Desde antes de 2019? Olha, eu sou uma metamorfose ambulante, porque eu gosto das pessoas. Então, quando o Fernando Pinto era carnavalesco, eu gostava da escola do Fernando Pinto. Quando o Arlindo Rodrigues era carnavalesco, eu gostava da escola do Arlindo Rodrigues. E que fez uma homenagem linda à mamãe. É isso aí. E você estava naquele desfile histórico da Mangueira em 2019, quando a Mangueira foi campeã, você de preto, na frente de um muro onde se lia Ditadura Assassina, um muro pichado, e você lá. Eu estava lá e vi esse desfile, que foi uma energia como... E aquela roupa, igual a roupa que a mamãe vestia, né? E com um cinto histórico da minha mãe, de muitas cruzes, que eram os muitos brasileiros torturados e assassinados. E, posteriormente, a Madonna fez um cinto de muitas cruzes. Eu não vou dizer que a Madonna copiou, porque essas ideias voam. Mas só 15 anos depois ela fez um cinto. Por que não, né? Algum carioca ou uma carioca que encarne o espírito da cidade? Um carioca que encarne o espírito da cidade? A Isabelita dos Patins. Uma carioca argentina. Uma carioca argentina. A Isabelita dos Patins é o Rio de Janeiro. Por fim, o teu bairro do coração. Atualmente é o Flamengo. Eu estou adorando morar no Flamengo. Eu estou adorando morar no Flamengo, porque o Flamengo é a minha Ipanema de antigamente. Só que sem as casas. Mas tem aquela tradição do comércio amigo, tem a tradição de você ver pessoas importantes, grandes empresários de bermuda carregando a sacola do supermercado, diplomatas. É interessante como era Ipanema. Sim. Sabe? Então, isso é o Flamengo. Eu estou muito apaixonada por essa vista maravilhosa. Eu morei em Ipanema, morei em Copacabana, junto ao Copacabana Palace, assim, cara com o Copacabana Palace. Morei na Avenida Atlântica, no centro da Princesinha do Mar, com aquele colar inteiro de pérolas. E depois não tem mais, porque acabaram com aquele colar de pérolas. Como é que pode acabar com aquele colar de pérolas? Prefeito Eduardo Paes, traga de novo o colar de pérolas de Ipanema, de Copacabana, por favor. Depois eu morei na Tijuca, na usina da Tijuca, que era uma casa já no início do Alta Boa Vista, que eu doei para o Museu da Moda, para fazer o Museu da Moda, o Instituto Zuzu Ângelo, que pode ser visitado com hora marcada. E, por fim, eu vim morar no Flamengo, né, com essa vista linda, vendo Niterói, vendo o Aterro, vendo todos os morros, vendo o Cara de Cão, o Pão de Açúcar. Eu sou uma mulher feliz. E ainda é vizinha do Belmonte. Vizinha do Belmonte, mas o vizinho que eu gosto mais é o Lamas. Gosto muito do Lamas. Gosto muito da Majórica. Gosto do Belmonte também. Tem muitos amigos que, de vez em quando, vão no Belmonte e sobem para cá. Outro dia veio um grupo do Blora Preta, subiu todo mundo para cá. Achei tão divertido. Saíram do Bola Preta para o Belmonte, do Belmonte para cá.
Bom, a gente encerra a nossa conversa. Muito obrigado, Wilde, pela tua generosidade, pelo teu tempo, por tantas histórias maravilhosas. Eu queria agradecer a vocês que acompanharam essa entrevista até aqui. Agradecer ao prefeito Eduardo Paes, agradecer à Secretaria Municipal da Casa Civil, a todos os meus companheiros do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, em especial os meus 2 colegas que estão aqui comigo nessa gravação, atrás dessa câmera, o Bruno Fontes, atrás dessa câmera, Pedro Paulo Júnior. Um abraço para a nossa presidente, Rosa Maria Araújo. Por fim, mais uma vez... E um abraço para o prefeito Eduardo Paes. Vai tirar o Eduardo dessa ficha Nada, técnica. É ruim, eu comecei por ele, que eu não sou bobo. Obrigado, Wilde. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, tá? Querido.